resposta já foi dada. Próximo. Então, o depoente acusa aqui que a resposta foi dada, cabe à CPMI tomar suas providências legais e regimentais. Concedo a palavra ao deputado Felipe Barros. Achei que não fosse chegar, presidente. Eminente presidente, senador Ângelo Coronel, relatora deputada Lídice da Mata, meu amigo Alan dos Santos. Pois é, Frota. Deputados. Até a deputada Luiziane é minha amiga, sentou aqui do meu lado semana passada. Aqui é uma casa de amigos e companheiras. Exatamente. Aqui não é a casa da beligerância, vamos ter paciência. Mesmo. A amizade vai salvar o mundo. Senhores parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras, a eminente relatora, no começo de sua fala, ela trouxe como premissa algumas matérias que ela própria intitulou como fake news e citou isso na sua fala inicial. Por exemplo, a questão da venda das terras indígenas, que foi uma notícia veiculada pelo portal Terça Livre, a qual, aliás, eu só me informo através do Terça Livre, não me informo através da Rede Globo, Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, etc. Não me informo através deles, não. E essa matéria, senhor presidente, o título, confesso, até poderia ser de fato impreciso, mas na notícia, se os parlamentares tivessem a preocupação e tivessem o trabalho de ler a notícia, falava exatamente do que se tratava, que era a venda de créditos de carbono e não da reserva em si. E a matéria tratava exatamente sobre esse fato. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, porque nem tudo que está impreciso ou que está incompleto é falso. O jornalista, seja o Alan dos Santos, seja o jornalista da Globo, seja o jornalista da Record, do Estadão, da Folha de São Paulo, é um ser humano. E pode, por vezes, cometer falhas. E o que eu quero dizer aqui é que nem tudo que é impreciso ou que é incompleto é fake news. Uma segunda notícia que a eminente relatora trouxe na premissa de seu raciocínio é sobre a quadrilha detida sacando 68 milhões para o Haddad. Quem fez essa denúncia não foi o portal Terça Livre. Quem fez essa denúncia foi um vereador local que denunciou, que trouxe isso à tona. E o portal Terça Livre apenas e tão somente deu voz a essa denúncia que o vereador local estava fazendo. Como, por exemplo, a matéria do Dimenstein, que o próprio depoente citou no começo do seu raciocínio. Não era o Dimenstein falando que a facada era fake, era uma carta. Aliás, quem disse que a facada foi fake foi o deputado Zaratini. Nessa comissão, o deputado Zaratini do PT disse, na segunda reunião, que a facada do Bolsonaro era fake. Então não foi o Terça Livre que comentou sobre a questão dessa quadrilha detida sacando dinheiro para o Haddad. Aliás, falando em dinheiro para o Haddad, falando em quadrilha, etc., não me impressionaria, Alan dos Santos, não me impressionaria se essa notícia fosse verdade, ou for verdade. Porque convém a gente lembrar aqui da íntima relação do Partido dos Trabalhadores com o PCC. São os diálogos cabulosos. Senhor presidente. São os diálogos que eu estou no meu momento de fala e estou construindo meu raciocínio. Nós vamos processar Vossa Excelência. Processa. Ouviu? Aliás, eu gostaria de saber se o apelido Drácula é verdade ou é fake news. Vossa Excelência não tem nenhum conhecimento. É verdade ou é fake news o apelido Drácula? É fake news. Ah, é fake news. Eu já fui absolvido dessa denúncia caluniosa. É vampirão, então. Já fui absolvido. É vampiro. Vampirão pode ser Vossa Excelência. É vampiro, então. É sanguessuga. Ah, é sanguessuga. Entendi. Vampirão. Voltando ao raciocínio, não me impressionaria se essa notícia fosse verídica, porque grampearam um líder do PCC, e o líder do PCC afirmava que nos governos passados tinha diálogos cabulosos com o PT. Não é o Felipe que está falando, é o traficante criminoso do PCC, grampeado, foi pego no grampo. Não me impressionaria também porque o próprio Palocci foi ministro do governo de vocês, senador Humberto Costa. Na delação premiada dele, ele disse,
relatora Lídice da Mata, que o PT usava o PCC para lavar dinheiro. Vão negar? Está na delação do Palocci. Agora a última, né? O Instituto Anjos da Liberdade, que está sendo denunciado porque recebeu, supostamente, dinheiro do PCC para atuar junto com o Partido dos Trabalhadores na defesa do PCC no STF. E agora o Instituto Anjos da Liberdade, presidente, senador Ângelo Coronel, entrou com o impeachment do Bolsonaro, né? Então veja quem é favorável ao impeachment do Bolsonaro. É PCC, Anjos da Liberdade, PT, que tem uma relação ali, né? Diálogos cabulosos. A eminente relatora, e aqui eu percebo, na minha visão, deputada Lídice da Mata, uma falha de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência, ao que me parece, confia 100% na idoneidade dos checadores de notícias. E confia na idoneidade 100% da grande mídia. Amanhã nós estaremos em audiência pública com os checadores de notícias, então vou guardar esses questionamentos sobre eles para amanhã. Mas eu fiz questão de pontuar isso aqui, porque atrás dos checadores de notícias também tem seres humanos capazes de errar e muitas vezes errar intencionalmente, né? E não é possível a gente confiar, minha amiga deputada Luiziane, que faz comentários nos meus ouvidos enquanto eu falo no microfone. Não é possível a gente confiar na grande mídia, ainda mais depois da maior fake news divulgada pela grande mídia essa semana, através da Rede Globo, Globo Lixo, da relação, suposta relação, enfim, construíram as fake news todas para tentar incriminar o Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco. Não é possível a gente não partir também da premissa nessa CPI, presidente, de que, por várias vezes, a grande mídia também atua como principal divulgadora de fake news. E eu trouxe vários exemplos aqui, que eu gostaria, inclusive, de posteriormente protocolar junto à relatora dessa comissão, para que a gente também investigue a relação da grande mídia com a divulgação de fake news, não só da grande mídia, mas de mídias ligadas aos governos anteriores, ou, por exemplo, o MST, né, que divulgou aqui notícias falsas, né, Bolsonaro, da Veja aqui, ó, Bolsonaro sugere metralhar a Rocinha para resolver guerra, né? Isso foi uma fake news divulgada na campanha que até hoje não foi conseguida comprovar a veracidade da notícia veiculada através, salvo engano, da Veja. Trouxe outras notícias aqui. Bolsonaro, Brasil 247. O PT entende muito do Brasil 247. Bolsonaro foi ao hotel mais luxuoso do mundo com dinheiro público, falando sobre a viagem agora à Ásia. Mentira, foi desmentido. Então, tem inúmeras matérias aqui da UOL, inclusive, ó, outra fake news divulgada no período eleitoral. Mulher diz ter sido marcada com canivete por apoiadores de Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Está lá, suástica nazista. Depois a polícia foi descobrir que ela mesma se automutilou. Só que a mídia divulgou que ela tinha sido marcada por apoiadores de Bolsonaro. Depois que a polícia fez o laudo do Eduardo Bolsonaro, não teve uma nota da imprensa. Não teve uma nota. Então, essa CPI... senhor presidente, e se me permite eu vou protocolar posteriormente esse material com a relatora, também tem que investigar a grande mídia. É por isso que eu fiz requerimento para convocar a família Marinho, da Globo, junto com o senhor William Bonner. O pessoal do PT não quer convocar os globais lacradores, o Caetano Veloso, o Gagliasso, trouxe todo mundo para essa comissão. Vamos convocar o William Bonner e a família Marinho também para explicar a relação da Rede Globo com fake news, né? O senador Humberto Costa... acabei já respondendo, né, mas ele disse algo que é muito importante. Ele fez um questionamento durante a fala, deputada Bia. Quem aqui vai disputar a eleição ano que vem? Palavras do senador Humberto Costa. Ele perguntou isso na sua fala. Esse é o objetivo dessa CPI. Sabe por quê, senhor presidente? Hoje, a mídia social traz a população para dentro do Congresso Nacional 24 horas por dia. Hoje a população sabe exatamente tudo que a gente faz e que a gente deixou de fazer aqui dentro. E tá certo, nós somos pagos pela população e temos que responder aos nossos eleitores e à população dos nossos respectivos estados. Só que tem um porém, com as mídias sociais, hoje, o deputado ou senador, desculpem o perdão, desculpem a palavra, mas o deputado ou senador que faz cagada,
Ele chega no aeroporto, tem gente esperando ele lá para se manifestar. Hoje, a hora que o petista sai na rua, o pessoal joga dinheiro. A hora que o petista chega no aeroporto, tá o pessoal lá cobrando. Não é só petista não, mas principalmente. Mas hoje a população sabe o que acontece aqui dentro e sabe o que aconteceu no passado. É essa a preocupação de muitos aqui dentro, porque vão disputar a eleição do ano que vem, e aí, deputado Eduardo Bolsonaro, a hora que chegar na eleição municipal do ano que vem, a população vai relembrar os fatos que ocorreram nos anos passados, vai relembrar o apelido de muitos nas planilhas da Odebrecht, vai lembrar e vão perder a eleição. Então é essa a preocupação de muitos que estão aqui nesse plenário hoje. Hoje, senhor presidente, já para finalizar, para a gente finalizar, milícia virtual virou desculpa esfarrapada para político que desagrada o seu eleitorado e tem que arranjar uma desculpa. É isso que eu estou vendo acontecer. Deputado ou senador se elege com uma plataforma, no meio da caminhada política, descumpre essa plataforma. É óbvio, deputado Cabo Júnior Amaral, que o eleitor dele vai se decepcionar, vai cobrá-lo nas mídias sociais. Só que daí qual que é a desculpa que arranjam? Não, eu sou vítima de milícias virtuais. É esse argumento que muitos têm se utilizado, mas que não querem ver a realidade. E a realidade é essa. Foram eleitos com uma plataforma, descumpriram, o eleitor cobra e agora se fazem de vítimas, se escondem atrás dessa justificativa esfarrapada de que existe milícia virtual. Agora, senhor presidente, mudando um pouco de assunto antes de finalizar, o meu amigo, deputado Marco Feliciano, talvez, depois de Bolsonaro, Marco Feliciano tenha sido uma das principais vítimas de fake news, principalmente no período em que assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E, senhor presidente, ele fez uma denúncia grave, porque o senador Randolph, recentemente, nas suas mídias sociais, fez uma denúncia sobre a morte de um indígena cacique. E depois isso foi desmentido e a mídia, obviamente, não noticiou que o fato narrado pelo senador foi desmentido. Então, eu já estou anunciando que iremos convocar o senador Randolfo Rodrigues para que ele possa explicar para a sociedade brasileira a fake news que ele divulgou nas suas mídias sociais. Porque foi divulgada essa mídia social e se essa comissão, o objetivo dela é investigar a mídia social, nada mais justo do que também ouvirmos o senador Randolfo Rodrigues como investigado dessa CPI. Vamos fazer esse requerimento. Então, senhor presidente, agora sim, para finalizar, já que falta um minuto, o requerimento, Alan dos Santos, o requerimento que deu origem à sua convocação, de autoria do deputado Rui Falcão, ele traz aqui um parágrafo falando sobre Vossa Excelência, sobre o senhor, falando sobre o blog Terça Livre, um dos mais conhecidos propagadores de fake news da internet, blá, 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 blá. Continua aqui certamente chegou até você esse requerimento, porque Vossa Excelência foi convocado. Mas, em nenhum momento do requerimento, ao contrário do que a eminente relatora disse no começo, este requerimento tratava sobre processos judiciais. Então, olha só, senhor presidente, como funcionam. No requerimento, o deputado Rui Falcão coloca aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha. Então, ele acha que o Alan dos Santos é divulgador de fake news, ele coloca o requerimento. Esse requerimento é aprovado. E aí, a eminente relatora parte da premissa de que tudo isso que foi narrado pelo requerimento é verídico, acrescenta processos judiciais que nada tem a ver com fake news. Você ser processado por direito de resposta ou você ser processado por calúnia não tem nada a ver com fake news. Você pode ter xingado uma pessoa, a pessoa não gostou, ela vai te processar por calúnia. Isso é fake news? O fato narrado na notícia é fake news? Não é. Então, a eminente relatora, a qual tem um apreço muito grande, mas ela parte de premissas equivocadas e enviesadas com o único objetivo de aparelhar essa comissão para os fins eleitorais, como o próprio senador Humberto Costa disse, para o ano que vem. Querem livrar a pele de muitos aqui dentro, porque se depender da voz das ruas, não se elegem mais nem para síndico de prédio. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, pelo eu fui artigo citado. 14. Eu fui citado, artigo 14. Com a palavra o deputado Zaratini, que foi citado no início. Artigo 14, tempo de liderança. Senhor presidente, o deputado que me citou, o deputado que falou anteriormente, ele vem aqui, ao invés de contribuir para a investigação das fake news, ele vem aqui criar confusão. É PCC, é Farc, é o escambau. Ele vem aqui criar confusão. Ele está aqui com um único objetivo: obstruir essa CPI, impedir que ela funcione. Esse é o objetivo dele. Isso a gente tem que repudiar, porque nós não vamos avançar 1 milímetro se nós não fizermos a investigação para o bem do Brasil. Ele diz aqui que reclamou tanto de fake news, mas não é, e não ajudou a esclarecer absolutamente nada. Porque ele não ajudou a esclarecer as relações do senhor Alan dos Santos com o senhor Tércio Arnaud, com o senhor José Mateus, com o senhor Matheus Matos Diniz, que é o chamado gabinete do ódio. Por que ele não ajudou a fazer isso? Por que ele não ajudou a resolver esse problema? A fazer esse esclarecimento? É evidente a posição do deputado, assim como do depoente, é não esclarecer absolutamente nada aqui hoje. É obstruir a CPI. Por quê? Porque tem medo da verdade. Tem medo que essa CPI avance. Mas ela vai avançar com muita tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Você é divulgador de fake news, rapaz. O senhor disse ou não disse que é fake a facada do Jair? Disse ou não disse? Porque se disse, a gente convoca o presidente. Os parlamentares, eu quero saber vamos aqui deixar as paralelas. se o deputado vai querer aqui bater boca comigo, porque senão nós vamos bater boca para valer. Porque o senhor aqui vai convocar. É provocador. Senhores parlamentares. Senhores parlamentares. Vamos te convocar. É macho para falar fora do microfone, Convoca mas não quem pode. você Deputado. Tem todo o apoio. Com a palavra o senador Humberto, que foi citado pelo deputado Felipe. Senhor presidente, nós fazemos parte de um parlamento. Nós fazemos parte de um poder da República. Nós somos a representação do povo brasileiro. Temos que nos portar e nos comportar de acordo com o que é o povo brasileiro. O povo brasileiro não é isso. Não é ódio. Não é essa virulência que está sendo colocada aqui, e muito menos a divulgação de mentiras. Sem querer, o deputado que me antecedeu me dá a oportunidade de falar aqui para todas as redes sociais e poder desfazer uma informação falsa que foi dada aqui. Eu não respondo a nenhum processo na justiça. Não respondo. Não respondo. Os processos... Senhores parlamentares. Fala, vai ver. Não respondo. Os processos que eu fui... Me respeite, senhor presidente. Os Com a processos... palavra o senador Humberto Costa. Por favor, senhores deputados. Os processos de que fui acusado, senhor presidente. Os processos de que fui acusado, senhor presidente. Eu fui absolvido a pedido. Não é possível. Com a palavra o senador Humberto Costa. Fui absolvido a pedido do Ministério Público e pela unanimidade dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Mas o apelido era Até verdade. hoje ainda falam disso aí, mas isso já foi julgado e definido. Depois fui acusado, inventaram até essa história de Drácula numa delação da Odebrecht, que não tem meu nome, tem o nome Drácula lá, e que o Supremo Tribunal Federal arquivou esse processo por falta de absoluta de provas ou de qualquer consistência. Então, quero esclarecer ao parlamentar que me antecedeu para que ele não continue a divulgar informações que não são verdadeiras e que ele tenha o devido respeito parlamentar que eu lhe tenho. A outra coisa, senhor presidente, eu não estou falando aqui somente de campanha, não. Primeiro porque essa avaliação política de que uma parte vai ser destroçada e a outra vai se dar bem, o Brasil do jeito que está, essas forças que estão no poder, que são também acusadas de tantas e tantas coisas absurdas, que não vem ao caso aqui na CPI, mas o povo brasileiro sabe, não é apenas por isso, é por causa do cidadão comum,
é por causa de gente que já foi assassinada por conta de divulgação de informações falsas. Celso Daniel? É por pessoas a própria. Não é possível. Isso é papel de um. Isso é papel de uma pessoa que veio aqui para ser ouvida. Não pode. Não, o senhor respeite, por favor. Aí, senhor depoente, por favor, Vossa Excelência não foi inquirido. Não poderia usar a palavra. Me desculpe, mas aqui existe uma norma. Então não é apenas o problema eleitoral, eu estou apenas chamando a atenção das pessoas que estão aqui e que estão vindo cumprir um papel aqui que é contra elas próprias. Mas eu estou falando das pessoas que morrem, eu estou falando das pessoas que são incentivadas a se suicidarem, eu estou falando de artistas, de escritores, de pessoas que são destruídas na internet por notícias falsas. O objetivo dessa CPI aqui é extremamente importante. E, portanto, não cabe esse tipo de colocação que foi feita aqui com cada vez mais e mais notícias falsas. Ainda a semana passada foi dito aqui essa notícia de que tinha relação do PT com as Farc, já foi dito aqui. Presidente, tempo de resposta 5 minutos só. E não está sendo computado. Eu peço o meu tempo de líder, senhor presidente. Eu tenho 5 minutos como líder. Como também são falsas essas outras colocações de PCC, do que quer que seja, aonde há um processo... Presidente, é líder ou precisa de delegação? Porque não está sendo computado o tempo de direito de resposta, presidente. Eu sou a próxima a falar, eu tenho que ir para a CCJ também. Deputada Carolina, ele não está falando porque ele foi citado por alguém. Mas tem que marcar o tempo de líder. Com a palavra o senador Humberto Costa. Marca o tempo então, presidente. Marque o tempo aí. É porque eu estou marcando aqui também no celular, não se preocupe não. O que acontece hoje no Brasil é a destruição de reputações, é a destruição de famílias, é a destruição de carreiras profissionais. É uma prática que nunca aconteceu no nosso país. A política do Brasil hoje está contaminada por esse tipo de ação. E não é uma ação apenas contra o PT. São Presidente, os mesmos, tempo, por gentileza, que agiram contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional. É isso que está em jogo aqui. Portanto, saiba o ilustríssimo deputado que me antecedeu, que irá responder concretamente pelas coisas que disse aqui sem terem correspondência com a realidade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marco Feliciano, que foi citado. Muito obrigado. Calma. Gente, isso aqui não é ringue, isso aqui não é nenhum local de brigas, é local do debate. Vamos manter a calma. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer as considerações e palavras ditas pelo deputado Felipe Barros, pela maneira com que ele citou e aqui acabou saindo a minha defesa. E ele me fez lembrar aqui de um momento muito difícil na minha vida. De fato, eu sei o que é fake news e sei qual é o efeito maléfico dela. Tem deputados aqui que atuaram comigo em outros mandatos, como, por exemplo, o deputado Molon, o deputado Henrique Fontana, o deputado Zaratim, que devem se lembrar do que eu passei em 2013. A minha família foi espancada, eu fui espancado literalmente dentro de avião, tem vídeos na internet, em shopping center. Apanhei, senhor presidente, na carne. Não foram palavras de retórica. Apanhei mesmo. Tive que tirar uma filha da universidade, porque os professores de esquerda começaram a perseguir a minha filha. Minhas duas filhas mais novas, na época uma tinha 10 e a outra tinha 11, tiveram que ter tratamento psicológico por pelo menos 1 ano, porque as duas, dentro de um carro comigo, sofreram ataque de um grupo de movimento que eu não quero citar aqui, que subiu em cima do meu carro pelados, esfregaram as genitálias na cara das minhas filhas. Eu desafio aqui alguém a perguntar para mim se eu processei alguém, porque eu sou um homem da vida pública. A pessoa que não aguenta pancadaria não entra nessa briga. Eu sei que é ruim, eu sei que é duro. Por exemplo, quer ver? Eu tenho aqui na minha frente o Frota, hoje é um grande amigo meu. O Frota lembra o que ele fez comigo. Ele gravou um videozinho e falou que eu era namorado dele. Olha que desgraça. Né? É sério. O Frota lembra disso. Um dia ele me entrevistou num programa de TV, ele falou assim, Feliciano, você não me processou por quê? Eu falei assim, porque eu entendi, Frota, que era uma brincadeira. De mau gosto, mas era uma brincadeira. Eu acho que o espírito público tem que passar por isso.
Se ficarmos lavando roupa suja aqui toda hora, instrumentalizar a comissão como está sendo feito, o senhor sabe que no início aqui da comissão eu fui citado, o senhor já tem uma nota de convocação desse parlamentar, porque eu estava num debate com outro parlamentar. O que é que tem a ver o que eu fazia com ele com o objetivo dessa comissão? Então, a comissão simplesmente está perdendo completamente o rumo dela, né? Então, queria aqui pedir aos deputados um pouquinho mais de sensatez, aos senadores um pouquinho mais de sensatez, porque senão o Brasil, de fato, não vai caminhar nunca, senhor presidente. Então, quero aqui só deixar essas palavras, agradecer ao Felipe, né? Eu acredito que ele vai entrar com pedido de convocação do senador Randolph. Olha só, desnecessário. O Randolph pede a minha convocação, o pessoal pede convocação dele, vamos perder tempo com isso, né? Então, eu acho que nós temos que transformar essa comissão em algo benéfico para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Caroline de Tone.